ou 10% de toda a propriedade. Mas se tivesse falado isso para eles, e não tivesse enganado ao Senhor, achando que eles iam dar só 10, segurando 90 com eles, mas iam dizer para todo mundo que eles tinham dado 100. Dê o que pode. Mas diga a Deus e diga a todo mundo, eu dou o que eu acho que deve dar. Isso é não ter constrangimento, como o apóstolo Paulo explica muito bem. É agir com clareza e transparência. Por que Ananias e Safira, eu era muito criança, eu falava, mas Deus, o Senhor não foi muito cruel? Eles caíram mortos na frente da igreja de Pedro. E por que o Senhor avisou Pedro que eles tinham agido com falta de lealdade ou maldade? Por que o Senhor avisou Pedro? Eu cansei de orar assim. Deus não precisava falar para Pedro. Mas Deus falou para Pedro, olha, eles estão dizendo que deram 100, no entanto deram 10 e ficaram com 90. Era só ter falado, olha, eu vendi por 100, mas eu vou só dar 10. E é o que eu quero dar, não tem problema. Foi o problema do princípio do coração, do engano do coração. E é um pecado. E todo ele gera falta de temor. Havia temor nessa igreja. Segundo lugar, no próprio versículo 43, como é que a gente percebe que uma igreja permanece viva? Quando a gente vê e sabe que há temor no meio do povo. Temor. Você vai na conversa que você tem com seus irmãos, os seus liderados da música, do louvor, das mulheres, Wanda, dos homens, do diaconato, do presbitério, da liderança da igreja, do meio dos jovens, dos adolescentes, do departamento infantil, é ver se há temor no departamento infantil, é na conversa. Você percebe isso, se há temor no coração de uma criança. E aí você vai saber se a igreja permanece viva. Segundo lugar, milagres. Milagres. Verso 43. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Milagres. Não acontece milagres ainda hoje? Agora há pouco eu expliquei o que são milagres. Claro que acontece, irmãos. É claro que nós temos que entender que nós estamos vivendo no mundo ocidental, numa cidade onde é São Paulo, e onde há todos os recursos. Mas se você for em aldeias indígenas, que não tem um laboratório, que não tem uma padaria, que não tem um recurso nenhum, não tem uma loja de roupa, não tem nada para comprar, você vai ver milagre. Aqui, por que não acontece milagre? Você vai no mercado e compra. E o dinheiro que você tem para comprar no mercado, se você não tem, alguém te dá. Essa urbanização facilita muita coisa. E Deus falou que isso aconteceria, que a inteligência e a sabedoria multiplicar-se-ia. E como tem acontecido. Eu sinto uma dor no estômago, eu vou fazer um exame de raio-x, ou um ultrassom, descobre na hora, toma um sal de frutaeno e resolve. Eu estou com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca, vou lá, tomo uma Novalgina e resolve. Agora vai lá na aldeia indígena, de 7 dias a pé, depois de Boa Vista. Como o irmão João, da Assembleia de Deus, vai. Ontem eu conheci um missionário, que ontem, o Rubens, a Sueli e a Marisa, conhecemos um missionário, 63 anos, ele e a esposa estiveram nas tribos do norte, até o Amapá, e agora eles estão se preparando para ir para a África. 63 anos. Milagre, irmãos. Entre milagres, por exemplo, essa música que o Douglas cantou, Sou Feliz, que quebra o meu coração. É muito bom para a gente entender, Alessandra, e a igreja entender. Olha só o que aconteceu.
Na década de 1870, havia uma família que morava em Chicago. Em 1871, essa família, o pai, Horácio Stafford, ele era um grande empresário. E vocês veem na história que em Chicago houve um grande incêndio que varreu a cidade inteira em 1871. E ele perdeu tudo que tinha. Todas as empresas dele foi corroída pelo fogo. E em meio àquilo tudo, aquelas tribulações que ele teve, porque era uma família abastada, mas crente, muito crente e abastada, ele decidiu, ele tinha que resolver algumas coisas, ficar em Chicago, e a esposa dele, com 4 filhas, ele mandou que fosse para Londres de navio, porque naquela época só havia navios. E a mulher, com 4 filhas, foram de navio. Atravessando o Atlântico, o navio que elas estavam bateu em outro navio e os 2 navios afundaram. Chegando em Londres, só chegou a mulher do Horácio. Chegou lá em Londres, ela mandou uma carta para ele: Horácio, salva sozinha. Salva sozinha. E aí ele concluiu o que ele tinha que fazer lá em Chicago, foi encontrar-se com a sua esposa em Londres. E na travessia, Deus deu essa letra, sou feliz com Jesus. Ele tinha perdido as 4 filhas num acidente. E no mesmo ano, olha só que coisa, no mesmo ano, ele só escreveu a letra. O Philip Bliss compôs a música, que era amigo dele. E passado um pouco tempo depois, então a música era do Philip, e a letra era do Horácio, que tinha perdido as 4 filhas. O Philip, amigo dele, que fez a música, morreu num desastre de trem, lá em Londres. Vocês veem que coisa? Para escrever Sou Feliz, e gozado que o nome original dessa música, acho que é o nome do navio francês que estava levando as mulheres, a mãe e as 4 filhas para Londres, quando ele bateu e afundou. Acho que é Livre du Havre. Eu aprendi isso quando eu fiz a faculdade teológica na área de música. Deus não podia fazer um milagre e salvar aquele navio? Deus, eram servos de Deus. Deus não podia ter liberto Horácio quando ele ficou lá em Chicago, sozinho, resolvendo as pendências do incêndio? Podia. Mas olha o que essa música faz ao longo da história. Tem mais de 100 anos, alimentando gente, cantando para Deus, dizendo o que vale a presença de Deus, com milagre ou sem milagre, eu vou seguir com Deus. Com anjos subindo e descendo parede, eu não sei, o que vale é Deus na vida, como Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor não for comigo e com esta gente aqui no deserto, eu não vou dar nem um só passo. Se Deus não estiver na sua vida, não dê um passo. Você não percebe, eu não percebo, mas em meio à nossa vida, cada passo é um milagre. Maravilhas, aí você fica velho, aí você vai dizer: não é possível que eu cheguei até aqui, debaixo de tanta luta, é milagre de Deus. Você chegou até aqui porque Deus esteve com você. Era possível que Moisés, quando Deus falou para ele: olha, os anjos vão com você, os anjos vão, mas eu não vou mais com esse povo ingrato, no deserto, segue para Canaã, a terra prometida. Os anjos vão, mas eu não vou.
Moisés olhou para Deus e falou: o quê? Anjo? Eu não quero anjo. Pode ser um querubim, um serafim, eu não quero anjo. Eu quero o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo à frente. E quando Ele está conosco, independente da situação que a gente vive, está tudo bem. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem. E estar tudo bem é um milagre. Terceiro lugar, como saber que uma igreja é viva? Versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. União. É impossível uma família permanecer de pé se não houver união. É impossível uma igreja seguir adiante se não houver união. É impossível um ministério dentro da igreja agradar a Deus na sua função, no seu trabalho, se não houver união no ministério. É impossível, Adilson. É impossível. É preciso haver união. Podemos ter diferenças, mas a diferença que a gente entende como boa é a diferença que cria oportunidades para melhorar nossa situação. Eu penso diferente, muitas vezes, da minha esposa. Mas a gente tem que pegar esse momento de diferença e alavancar para crescer. E não perder a união. Eu posso pensar um pouquinho diferente, a gente ajusta, mas continuamos unidos. Eles permaneciam unidos, os que criam. E para se manter unido, a pessoa tem que crer. E crer é ter a mesma fé. Crer é amar o mesmo Deus. Crer é seguir o mesmo caminho, o caminho que leva para o céu. Crer é entender os desígnios do Senhor. Aí isso vai nos facilitar, vai nos moldar para sermos unidos. Como saber se uma igreja permanece unida? É com temor, milagres, união. E versículo 44b a 46, eu vou ler outra vez o 44 até o 46. Diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, participação. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Aqui foi o erro de Ananias e Safira. Não houve sinceridade. Sinceridade é a palavra que quer dizer o seguinte: não ter cera na cara. É não ter máscara. Quando você põe uma máscara, você enche de cera. Sinceridade é sem cera. Sinceridade. E a sinceridade ela é manifestada na participação. E aqui, o que a gente percebe nesses versículos 44 a 46, no fato deles estar ali, tudo junto, como um purezinho de batata, de mandioquinha, tudo junto, vendendo suas propriedades, distribuindo conforme a sua necessidade, e continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, participavam das refeições. Aí vem uma palavrinha muito importante: com alegria. Era uma alegria contagiante. Não havia um esforço mascarado, hipócrita, um negócio assim, fora do contexto, quando a pessoa faz uma coisa para se mostrar, para se vangloriar. Por isso que diz vanglória, uma vanglória, vangloriar.
Como saber se a igreja permanece viva? É quando eu vejo o temor no meio do povo, milagres acontecendo na vida de todo mundo. O Marcão da Nívea, ele voltou para o hospital essa semana porque deu uma pneumonia, não é o câncer. O câncer dele é terrível, é na cabeça. Mas eu vi uma melhora nesse homem. Sábado passado foi o aniversário dele, 49 anos. Ele estava andando um pouquinho. Ele não conseguia andar. União, participação. Aí vem o versículo 47, parte A. Louvando a Deus. O que é que você faz quando vem à igreja? Você vem para participar de uma reunião de pedintes? De mendigos? Você vem somente para buscar, querer, ter. Eu vejo muitos cultos na televisão, em muitas igrejas, e eu vejo assim no geral, até a pregação, o louvor é tudo de pedinte. O louvor tem que ser para Deus. Eu vejo músicas aí voltando somente para homens. Dá o que é meu. Conquista, dá o que é meu. Como é que é aquele negócio lá da música? Eu venho resgatar, não, tem uma música aí, que, meu Senhor da glória, restitui, obrigado Luciano, restituir, o que eu merecia era a morte. É um perigo essas igrejas cantarem restitui o que é meu, porque eles não sabem, porque o ser humano, todos, até os crentes, o que mereciam era a morte. O que eles tinham para ser restituído era o inferno. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, achou por bem nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino da sua luz. Eu não canto restitui. Eu tenho que dizer, Senhor, Tu és digno, Tu és poderoso, o Senhor é exaltado, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. Agora o cara fica cantando, me restitui. Mensagens. Que mensagem é essa? A mensagem, irmãos, que eu tenho que pregar. O que eu falei essa semana para um camarada que estava arrumando um negócio lá em casa essa semana, ele falou, eu já fui na igreja e tal, mas não vou mais. Eu falei, vem cá, se você morrer agora, você vai para onde? Ele ficou assim, eu falei para ele, você vai para o inferno, cara. Você vai para o inferno. Ninguém, irmãos, se não for a graça de Deus, e a pregação tem que ser essa. Eu tenho que dizer para você, saia daqui hoje matutando essa palavra, porque o que você merecia era o inferno. E se você fechar os olhos hoje e não se acertar com Deus, não se acertar com seus irmãos, você vai morrer e vai para o inferno. Você imaginou passar uma eternidade toda com o diabo? Ele vai estar sendo queimado também, o diabo. Com ranger de dentes, e vai ouvir o diabo, devo imaginar o grito dele de dor, porque ele vai sofrer. Junto com todos os anjos, o anticristo, a besta, como diz o meu irmão lá, e os bestas que não obedeceram a Deus. Louvor a Deus, irmãos, essa igreja tinha. Era uma expressão da gratidão que eles tinham pela salvação. Você vem aqui cantar, porque Deus curou você, pode cantar, mas seja primeiramente grato, porque Deus te salvou. Um dia Jesus disse para os discípulos, quando eles voltavam da evangelização, os 70, eles todos felizes, Senhor, os demônios submeteram a nós, e os enfermos foram curados. Ele falou, vocês devem se alegrar, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Salvação deve ser a razão da nossa alegria e expressão da nossa gratidão ao Senhor, cantando, 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 cantando.
Você sabe como a igreja é viva quando você observa o louvor dela. Se o louvor é para o ser humano ou para Deus. Se o louvor é para cá ou para lá. Sexto lugar para saber que uma igreja é viva é simpatia. Verso 47, parte final do verso 47, parte B, não há ainda do verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Como que é o seu vizinho, o que mora perto de você lá? Quando você está chegando, ele fecha a porta e o portão e sai para dentro da casa? Ou ele fica te esperando para te abraçar? Quando você chega aqui nessa rua, ilumina tudo, não tem luz da Enel, mas você ilumina isso aqui. Ou quando você está chegando perto da sua rua, vindo do serviço, até a cachorrada da rua toda começa a uivar de medo de você. Quando você está chegando na sua rua, aquele monte de cachorrada. É verdade ou não é? E aqui ao redor da IBEC, como é que é os nossos vizinhos? Como é que são os nossos vizinhos? Irmãos, eu lembro quando caiu o teto do outro lado. Aí nós fomos para trás. Naquela semana eu escrevi uma carta para todos os vizinhos. Eu escrevi mais de uma carta só, né? Claro, eu imprimi. Uma carta só dizendo do problema, que nós estamos num alto e lá não tinha acústica. Eu mandei para mais de 1000 pessoas aqui ao redor. Nenhuma reclamação. Eu recebi cartas de gente católica, espírita, tudo dizendo, olha, não tem problema, nós estamos aqui para ajudar. Entende? Agora o trabalho que o Ômega desenvolve aqui na IBEC, irmãos, toda sexta-feira ginástica para os velhos. Eu estou me incluindo. Já, velho. Os velhinhos vêm aqui tudo, só tem cabelo branco. E 95% são católicos. Porque esse bairro aqui é eminentemente católico. E os velhinhos aí estão correndo. E nas reuniões de palestras, todos eles, e a IBEC fornece um cafezinho. E agora que nós vamos sair daqui, o Humberto aqui da frente, o da padaria não precisa falar, mas a turma que veio conversar comigo, mas vocês vão sair daí? Vocês vão sair daí? Eu falei, mas Deus sabe, Deus sabe. E eu tive notícia agora esses dias, o Lincoln me contou, que os vizinhos lá da Lapa de Baixo, alguns vizinhos vieram pedir para nós, por que vocês já não começam a fazer algumas reuniões aqui? Tem que haver simpatia de todo o povo da vizinhança. Simpatia. Havia um clima e um espírito de família naquela igreja de Jerusalém. Por isso que todo mundo se desdobrava. E para finalizar, verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fruto. Quais são os frutos que você está apresentando a Deus? Agora há pouco, o Marcos e a Evelise falando sobre evangelização. Evangelização. Temos que evangelizar. Essa alegria que nós temos de seguir as pisadas de Cristo, de viver a vida com Ele, nós temos que repartir com outras pessoas da nossa própria casa. Fruto. Como é que vai ficar o céu? Você que conhece a palavra de Deus, você que tem um nome escrito no livro da vida, como é que vai ficar quando você chegar lá e você vir que o seu irmão de sangue não está lá? A sua irmã de sangue não está lá. O seu sobrinho não está lá. O seu neto não está lá. Fruto. Começa com a sua casa. Lute por isso, em oração, e Deus vai te dar estratégia. Fruto. E depois começa a disseminar esse fruto no trabalho.
no trabalho, onde você trabalha, onde você estuda. Desde os meus 12 anos, eu aprendi a vestir terno. A minha denominação, antigamente, essa aqui é a minha segunda igreja. A primeira, onde eu fiquei 30 anos, lá era obrigado a usar terno. E a minha mãe falou, vou comprar um terno para você. Com 12 anos, eu comprei. Ela comprou. E eu punha terno. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí eu estava no científico. Eu vinha do serviço. Antigamente era obrigado a usar gravata no serviço. 1965. Eu usava gravata. Aí eu chegava, eu era o único lá da classe que não tinha, que estava diferente, mas eu ia fazer o quê? Aí os meus amigos falaram, pô, mas você é diferente. O que é isso? É o jeito da roupa, do jeito de falar, mas a gente tem que pregar o Evangelho. E eu lembro um dia que eu fui escolhido para fazer uma peça em inglês lá. Não falava nada de inglês. Mas eu decorei lá e fui fazer a peça. E eu estava com o meu terninho. E eu lembro que só o fato da pessoa estar, ela confunde o ímpio. Como Deus confundiu os amalequitas quando eles queriam destruir Israel. E os israelitas não precisaram mover uma bala sequer, uma flecha sequer. Eles criaram confusão entre eles. Fruto, produza frutos para Jesus, não para você. Eu tenho que fazer discípulos de Cristo para Deus. A vida de uma igreja viva é essa. A reação da mensagem de Pedro é convicção, arrependimento e decisão. Segundo ponto, como é que ela se mantinha a sua vida viva? Com discipulado, comunhão, ceia do Senhor, oração. E como saber se ela permanece viva? Temor, milagres, união, participação, louvor, simpatia e fruto. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Fique em pé.